Oi, Rabino. Arthur, tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo bom, graças a Deus. É um Graças a prazer Deus. tê-lo aqui conosco. Prazer é Então, meu estar aí com você, com todo mundo do Espaço K. Prazer enorme obrigado, estar discutindo esse assunto. obrigado. Pessoal, estão conseguindo escutar bem? Só respondem aí nos comments para a gente saber se vocês estão ouvindo bem. Vou colocar um pouco mais perto aqui, que para mim está um pouco baixo. Vamos esperar Rabino, ela entrar. Fala, querido. Manda tempos, ver. tempos difíceis, mas também de muita oportunidade, né? E eu estava vendo você falar que a gente não combinou. Realmente, eu estou muito inspirado e ansioso por essa nossa conversa. Espero que a gente consiga trocar ideias aí que possam ajudar todo mundo que está aí em distanciamento social nessa época, às vésperas de Pêssar, né? Isso mesmo. E a nós também, né? Eu também estou ansioso para a nossa conversa, porque quem me conhece sabe que eu faço muita live, dou muita aula, mas hoje aqui eu vim para aprender. Eu vim com a cabeça que eu quero aprender. E eu acho que quando a gente vem de coração e com humildade, cada um querendo aprender com o outro, acaba sendo muito mais legal, muito mais produtivo. Deu uma travada aqui para mim na tua tela. Você está conseguindo me ver bem? Tô te vendo bem. Tá bom. Se travar, qualquer coisa me avisem, tá bom? Pessoal que está nos assistindo. Mas é isso que você falou, né? Eu acho que tanto você, na tua área, né, atende bastante pessoas na área da saúde. E eu, como rabino, também acabo conversando com muitas pessoas que, infelizmente, estão um pouco perdidas, desesperadas, tanto pela questão da saúde, como outros perdendo o emprego, questões financeiras que também estão assustando muito a nossa juventude. Eu acho que o mundo inteiro, de uma forma geral. Então, é isso que você falou, né? Eu acho que vamos tentar misturar um pouco de tudo e tentar nos ajudar e, consequentemente, ajudar todo mundo que está ouvindo aí a nossa live. O pessoal está falando que meu áudio está baixo, então eu vou colocar um pouco mais perto de mim para ver se melhora. Tá melhor, pessoal? Legal. Tá Rabino, bom. deixa eu Fala. aproveitar e falar um pouquinho sobre essa nossa temática, né? Liberdade e saúde mental. Até é muito curioso terem escolhido esse tema, o pessoal do Espaço K, muito bacana, porque há quem diga que na psiquiatria a existência de um transtorno psiquiátrico caracterizaria a perda da liberdade. É uma das grandes definições que existem, não é a única teoria que dá conta da psiquiatria. A psiquiatria tem, qualquer especialidade médica, tem muitos pensadores, muitas interpretações, assim como a própria religião judaica, né? Então, a psiquiatria não foge muito disso e acaba que tem outras mais baseadas em evidência, outras mais baseadas em fenômenos, ou seja, da fenomenologia, da psicopatologia, mas existe essa ideia também de que a existência de um transtorno psiquiátrico caracterizaria a perda da liberdade, ou seja, a pessoa deprimida seria aquela que não teria condições de viver de forma positiva aquele momento, né? Então isso caracterizaria a perda da liberdade de viver um aspecto mais positivo da vida. Ou, por exemplo, a pessoa ansiosa, né? Estou pegando aqui os dois transtornos mais prevalentes, e que, então, a pessoa ansiosa, ela perderia a liberdade de ter a mente tranquila, por conta da ansiedade, né? E, de fato, se a gente for pensar numa primeira perspectiva, essa teoria até que meio um pouco explica esses fenômenos que a gente vê, né? As pessoas deprimidas têm uma dificuldade de ver com maior felicidade os momentos que passam, e a pessoa ansiosa tem dificuldade de ficar mais quietinha, mais serena, né? Mas essa teoria ela acaba ficando um pouco falha justamente quando a gente acaba desenvolvendo outras estratégias, e aí até se comentou aí na introdução da própria ideia da psiquiatria positiva, que é uma das coisas que eu tenho estudado bastante, e aliás, são poucos ainda pesquisadores no Brasil que têm falado sobre a psiquiatria positiva, mas é um movimento crescente no Brasil e no mundo, que vai buscar muito da ideia da psicologia positiva, que é justamente encontrar algo de bom mesmo no pior cenário, né? Então, veja como, por exemplo, no caso da depressão, a possibilidade da pessoa não ter uma experiência tão positiva enquanto está deprimida pode dar a ela a oportunidade de se aprofundar nas amarguras da vida, mas tentando encontrar algo de construtivo a partir disso, né? Algo de experiência vivida e sentida na pele, que sim pode ser muito difícil, muito sofrida, mas que pode levar a um crescimento, a um desenvolvimento posterior, né? Então, há algo de bom
mesmo desse momento muito ruim que a pessoa passa. E a pessoa ansiosa, também, né, a ansiedade, até certo ponto, ela pode ser muito positiva. Quando ela se torna patológica, que a pessoa fica só no momento futuro, antecipando, catastrofizando as coisas, ela também pode, nesse momento, ampliar um pouco mais a visão de mundo e, com o devido cuidado, ser resgatada para conseguir, a partir dessa ampliação que foi conseguida, escolher um ponto que antes talvez ela não tivesse visto. Né? Então, acho que tudo é uma questão de perspectiva, de como é que a gente consegue trabalhar coisas boas, mesmo nos momentos mais difíceis que a vida pode nos trazer. E acho que não tem momento mais interessante para a gente discutir essa questão de liberdade e saúde mental como o momento que a gente passa. Né? A pandemia de coronavírus, muita gente em quarentena, em distanciamento social, as vésperas de Pêssar, que é uma festa que celebra a liberdade, que tem toda uma liturgia, tem todo um seder, né? Toda uma ordem para se conquistar. A liberdade ela não surge sem um esforço, sem uma preocupação e um procedimento. Né? Então, acho que, não sei, eu queria dar esse primeiro ponto de partida para a gente discutir essa questão que eu acho tão interessante. Muito interessante, doutor, tudo que você está falando, né? Eu até já fiquei com várias dúvidas e várias perguntas, porque, para quem está entrando agora, estamos aqui com o doutor Arthur Danila, grande psiquiatra, mais especialista em psiquiatria positiva. Já vou fazer algumas perguntas que eu quero entender melhor isso. Mas é uma coisa de cada vez. Então, você falou sobre psiquiatria e liberdade, né? Quer dizer, seria a questão de uma pessoa que ela tem, digamos assim, ver se eu entendi bem, alguma doença psiquiátrica ou algum desvio de alguma forma, né, que seja emocional ou psicológico, ou até talvez algum caso físico, né, de alguma forma, mas que leve ele a ter uma perda da sua liberdade. Então, eu achei muito interessante essa visão, né? Como você disse, que tem discussão sobre isso, né? Não são todas as opiniões, mas vamos escolher essa, digamos assim, para a gente trabalhar um pouco a nossa liberdade, porque é algo que eu penso muito, né? Você sabe que o judaísmo, principalmente a Cabala, quando fala sobre a festa de Pêssar, analisa muito essa questão do que seria essa tal de liberdade total. Será que ela existe? Né, uma liberdade tão sonhada, porque fala se eu estou certo ou não, mas assim, eu sou uma pessoa que por natureza amo o cérebro humano, sou obcecado pelo cérebro humano. Já vi até algumas entrevistas, né, algumas pesquisas que falam que até hoje, com certeza, o objeto mais misterioso do universo todo, com todas as galáxias e estrelas, continua sendo o cérebro humano, né, pela sua complexidade e os seus paradoxos. Então, eu sempre fui um fã de psicologia, psiquiatria, filosofia, e acabei estudando rabinato, mas eu acho que também tem no Hassidismo e na Kabbalah tem muito sobre isso. Então, eu sempre me questionei muito essa questão da liberdade total. Quer dizer, será que existe alguma situação que podemos dizer que nós somos completamente livres? Né? Então, as pessoas comuns, inclusive nós, sempre costumamos falar, aquele cara é normal, aquele outro lá é meio mexigna, né? A gente fala aí, o cara é meio doido, o cara é meio... Mas eu sei que, principalmente nos estudos mais recentes, né, de psicologia, imagino que você deve também ter pesquisas de neurociência e coisas assim, que essa questão de normalidade não está mais na moda, né, até usar essa palavra, não está mais em voga, porque o que seria uma pessoa normal e o que seria uma pessoa meio louquinha, né? Eu acho que o pessoal vai gostar um pouco. Desculpa que eu viajo um pouco, mas eu gosto realmente, às vezes, de ir na essência das questões, né? Então, às vezes você pode, talvez, ter uma pessoa bem normalzinha, nos parâmetros da sociedade, mas ele não é uma pessoa livre, né? Ele pode ser uma pessoa que está um pouco presa nesses parâmetros. Depois você pode ter um cara mais doidão, mas que talvez ele está respeitando a sua natureza, a sua depressão, a sua ansiedade, e, de alguma forma, essa loucura dele é uma forma dele extrapolar, digamos assim, a normalidade das coisas, né? Então, eu queria escutar um pouco sobre isso, porque a Kabbalah fala muito sobre esse ponto da gente ter uma loucura positiva, né? A gente fala em Hassidut, Tusdik Dusha, né? Quer dizer, assim como uma pessoa pode ter desvios negativos, ele poderia aproveitar, talvez, um pouco essa depressão, essa ansiedade, essa loucura de uma forma positiva. Então, eu só estava complementando assim um pouco com algumas ideias, mas eu queria também que você falasse sobre isso e explicasse para a gente um pouco o que é exatamente a psiquiatria positiva, né? Porque a psicologia positiva eu sei,
Inclusive, só para te falar, não sei se você sabe, mas o Rebbe de Lubavitch, ele era um grande apoiador da psicologia positiva desde os seus primórdios. Inclusive, ele apoiava muito o Viktor Frankl, né, que ele fez a logoterapia, que ele sempre teve uma visão mais objetiva da vida e da pessoa ter um sentido, né, e vai para cima e vai para frente. E muito mais do que a pessoa ficar se autoanalisando sem fim. Mas como eu sei que a psiquiatria ela é, digamos assim, mais um estudo do cérebro humano, né, como órgão do corpo, então eu queria entender como a psiquiatria lida com essa questão do positivismo, né, Lechaim? Legal, Lechaim. Também tô aqui com minha água. Boa, também. O meu é água também hoje. Exato. Olha, é muito interessante, Rabino, porque justamente o que você está descrevendo sobre a loucura cabalística positiva é um pouco como a psiquiatria positiva vai entender a oportunidade que os pacientes que têm algum transtorno vão ter quando eles estão em vigência dos sintomas do transtorno psiquiátrico para poder melhorarem enquanto pessoas. Tá? Então, vou te dar um exemplo aqui clássico. Vamos pensar uma pessoa que nunca teve depressão. Então, ela nasceu, se desenvolveu na adolescência, na idade adulta, vai para o mercado de trabalho e vai desenvolvendo a vida dela, vai criando uma família, vai ter filhos. Se ela não tiver um quadro depressivo, talvez a oportunidade dela refletir sobre ela própria, de ela entrar em contato com ela mesma e aprender mais sobre ela e ser uma pessoa melhor, mais conhecida de si, mais dona das suas capacidades, da sua bagagem, e mais capaz de decidir melhor sobre quais rumos ela vai querer tomar na vida, se ela não tiver essa oportunidade, que talvez um quadro depressivo, infelizmente, apesar de ter um lado ruim, por ser uma depressão e causar muito sofrimento, se ela não tiver isso, talvez ela passe a vida inteira vivendo uma vida padrão, que é o que você falou, né? Aquele conceito de normalidade que a gente não usa mais hoje em dia, né? Um termo que já caducou, porque de perto ninguém é normal, né? Então, nem eu, nem você, e nenhum de nós que está assistindo aqui é normal, porque o conceito de normalidade ele tem uma variedade enorme, né? Mas, obviamente, a psiquiatria ela vai tentar demarcar um pouco esse sarrafo do que até onde a gente considera que seria uma tristeza normal e quando que ela passa a ser uma tristeza patológica. Até que ponto uma ansiedade é normal e a partir de que ponto essa ansiedade se torna patológica, ou seja, digna de receber um nome de um transtorno, né? Um transtorno depressivo, um transtorno ansioso. Mas voltando para a questão do surgimento de depressão como um momento transformador da vida de uma pessoa. Às vezes, a pessoa que passa por um episódio depressivo, por pior que ele seja, esse episódio pode permitir a essa pessoa tirar um proveito muito grande daquelas experiências que ela vai ter. Apesar de ser realmente um momento difícil da vida, né? Eu faço até a interlocução aqui com o momento dos judeus na escravidão do Egito, né? Ficaram muitos anos ali como escravos, mas para aí então valorizar a importância da liberdade. Talvez se não tivessem ido para o Egito, não tivessem ido para a escravidão, não valorizassem tanto a liberdade. Né? Então, acho que a gente, às vezes, vai precisar passar... E olha, Rabino, eu não tenho dúvida que cada um de nós, em algum momento, vai ter um momento difícil na vida. Se já não teve, vai ter. Agora, como eu vou me portar disso? Como é que eu vou aproveitar essa oportunidade, sim, do ponto de vista positivo? Então, a psiquiatria positiva ela vai tentar encontrar não só o desenvolvimento positivo de quem já está dentro de uma normalidade, ou seja, que é só se desenvolver positivamente, mas quem está, sim, num quadro depressivo e que pode, desde lá, já iniciar um processo de autodesenvolvimento. Outro caso, por exemplo, característico, uma pessoa que tem um estresse pós-traumático, ou seja, ela vivencia uma experiência traumática e desenvolve, a partir disso, um estresse pós-traumático. Tá? Então, vamos pensar aqui um sobrevivente do Holocausto. Né, passou por o Viktor Frankl, por exemplo, é um caso clássico disso. Né? Ele vai desenvolver a logoterapia, que é um dos fundamentos da psicologia positiva. A logoterapia é uma forma de psicologia positiva, que vai também dar as bases, porque a psiquiatria ela é uma ciência aplicada. Ela vai beber da psicologia, da filosofia, da antropologia, da sociologia. Então, a logoterapia é um dos fundamentos, pilares da psiquiatria positiva. E aí o Viktor Frankl, ou como qualquer outro sobrevivente, que vivencia um estresse enorme, depois ele poderia ficar ali marcado com a experiência traumática, caracterizando um transtorno de estresse pós-traumático, ou ela pode, a partir dessa experiência, com o apoio de um psiquiatra e um psicólogo, obviamente, sempre tratamento combinado é mais eficaz, se aperfeiçoar e fazer o que a gente chama de florescimento ou crescimento pós-traumático.
Então, a partir de uma experiência traumática, não olhar o lado negativo e rememorar e ficar lembrando só dos aspectos traumáticos, mas tentar falar, olha, apesar de ter sido muito difícil, não é invalidar, é reconhecer que existiu, mas encontrar algo que a partir daquele ponto se consegue desabrochar um comportamento mais novo, uma ampliação de repertório, uma mudança de conduta, de comportamento dali em diante. Isso só para te falar do ponto de vista do movimento na mente de quem a gente trata. Agora, do ponto de vista mais... Transformar o sofrimento em algo produtivo, né? Só explicar agora do ponto de vista mais médico, porque você falou, né? De fato, a psiquiatria é uma especialidade médica, portanto, lida com o aspecto mais biológico da mente, né? Então, não só o aspecto psicológico. Existem já inúmeros estudos científicos falando sobre a importância das experiências positivas na vida do ponto de vista genético, ou epigenético, que a gente chama, né? Da epigenética, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e também da circuitaria cerebral. Tá? Inclusive, uma coisa que a gente chama de carga alostática. Já vou explicar tudo isso aí, que é um montão de termo técnico, mas, óbvio, a ideia não é ser uma aula, é só um panorama, um apanhado, mas trazer um pouco essa ideia. Então, de acordo com as nossas vivências na vida, a gente vai sobrecarregando o nosso corpo, não só emocionalmente, né? Tem pessoas que, às vezes, acabam a vida inteira sendo colocadas em situações de extrema agressividade, elas vão ficando encolhidas, vão ficando achatadas, né? Emocionalmente e ficando restritas. Isso não é só uma restrição do ponto de vista psicológico. A carga genética ela é afetada. O nosso DNA ele é enrolado em forma de cromossomo. Nos pontos do cromossomo, aquele xizinho do cromossomo, você tem uma coisa chamada telômero. O comprimento do telômero, que é essa pontinha do X, significa a idade desse código genético. Quanto mais encurtado esse telômero for, mais velho é esse DNA. Ou seja, maior a chance dele dar problema, ou, por exemplo, até surgir um câncer a partir disso, tá? E maior chance da célula ficar senil, a célula que tem esse cromossomo ficar envelhecida, menos capaz de conseguir realizar suas funções celulares. Então, a gente sabe hoje em dia, consegue, olha que curioso, né? Saber como comportamentos positivos afetam o ritmo de velocidade do envelhecimento celular do cromossomo. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é a carga alostática. E carga alostática é, de novo, aquela pressão que o corpo vai sentindo ao longo da vida e que se reflete em sinais vitais como, por exemplo, pressão arterial aumentada, dislipidemia, índice glicêmico aumentado, que a gente vê nessas doenças crônicas como diabetes, hipertensão, dislipidemia. Essas condições elas podem ser evitadas por uma adoção de um comportamento mais positivo. Outras questões inúmeras, como, por exemplo, BDNF, enfim, tem muitos marcadores, biomarcadores genéticos e biológicos que explicam que pensamentos positivos, comportamentos positivos, mesmo diante de situações bastante traumáticas, podem fazer com que o corpo não envelheça no mesmo ritmo do que envelheceria se não tivesse esse cuidado. Então, essa é um pouco a ideia que a psiquiatria positiva tenta trabalhar. Não sei se foi muito específico, porque é uma área muito, muito detalhada, mas... Claro, não, mas é muito interessante, por isso eu te perguntei sobre a psiquiatria, porque muita gente, você deve saber melhor do que eu, tendia, inclusive, a zombar, né, e a rir no início, certo? Da psicologia positiva, achando que isso aqui parecia mais uma coisa de fé, de crença, quase que uma coisa espiritual, de pensar que pensar positivo vai fazer resolver os problemas, né? Inclusive, na história do Viktor Frankl, eu acompanhei um pouco que ele quase desistiu do trabalho dele, porque a maioria dos colegas psiquiatras e psicólogos falavam que isso era religião, que isso não era ciência, né? Então, quando a própria psiquiatria, né, que estuda a parte física da genética do cérebro, né, e do corpo humano, como você estava explicando, e as modificações reais, né, que isso é causado, então é praticamente se comprovando, né, como a psicologia positiva não é apenas uma crença, mas é algo real, né, algo científico que pode inclusive ser comprovado. Só deixa eu dar eu vou dar uma dinâmica um pouco mais para a gente conseguir responder um pouco as perguntas que eu estou acompanhando aqui nos comentários. Então a gente faz uma mistura entre a filosofia e a prática, tá? Eu vou te fazer algumas perguntas mais voltadas, eu acho, que dúvidas que as pessoas estão tendo, inclusive nessa quarentena, né? Obviamente você não é nenhum profeta, eu acho, né? Não sei. Eu, pelo menos, não sou. E todo mundo está tentando adivinhar, às vezes chutar o que vai acontecer com o mundo, mas a realidade
como todos nós sabemos, é que ninguém sabe o que vai acontecer com a economia mundial, ninguém sabe o que vai acontecer com o mundo pós-coronavírus, mas sem querer prever o futuro, né? Eu quero falar um pouco do presente, né? Praticamente todo mundo que está aqui nos acompanhando está em casa, ou integralmente, vou colocar mais perto para todo mundo poder ouvir, ou integralmente, ou pelo menos parcialmente. Isso está fazendo com que as pessoas estão mais tempo com a família, né? Eu sei que, acho que tua área não é terapia familiar, mas com certeza acaba envolvendo também. Mas as pessoas estão, Deus nos livre, mas eu ouvi, né, falando de números de divórcios que aumentaram na China. Tem que saber até que ponto é exatamente isso. Mas não tem a mínima dúvida que essa convivência dentro de casa, né, em casa, como coloca o Instagram de todo mundo, e de uma forma tão, digamos assim, não virtual, né? As pessoas estão tendo que lidar com coisas que a gente não lidava faz tempo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios que as pessoas estão tendo que enfrentar agora na quarentena, tanto no âmbito familiar, quanto na questão do pânico, né? Alguém aqui falou até da síndrome do pânico, mas pessoas que estão realmente muito ansiosas e até com pânico do medo do que pode vir a acontecer. Quer dizer, o que está acontecendo com a nossa cabeça em quarentena? É muito curioso isso, Rabino, porque também, de novo, acho que o tema da aula da live foi fantástica, né? Liberdade e saúde mental. É muito curioso, você há de convir comigo que a casa, o nosso lar, sempre foi visto, antes do coronavírus, tá? Como o nosso porto seguro, o lugar do nosso acolhimento, o lugar onde a gente volta depois de um dia de trabalho, o lugar onde a gente descansa, onde a gente convive com a nossa família, onde a gente prepara nossos alimentos, enfim, um lugar de aconchego, de acolhimento. E aí, quando a gente é forçado a estar privado de liberdade de ir e vir, nesse sentido, que a gente está numa quarentena, aquilo que era o lar, o acolhimento, o aconchego, o porto seguro, se torna o campo de batalha, né? Aí as pessoas, infelizmente, às vezes têm mais brigas, né, você está falando de maior risco de divórcios, eu não sei quanto que esses estudos são realmente verdadeiros ou não, a gente tem visto muita fake news também por aí, né? Mas, de qualquer jeito, acaba que o cenário da casa passou de ser um espaço de serenidade para um espaço de turbulência. Por quê? Porque a nossa vida foi colocada integralmente lá. Se a gente antes compunha o lar com a vida fora,